Nesse vídeo. Bom, meu nome é Gustavo Pinheiro da Silva, eu sou do terceiro B da Escola Ernestina. Bom, eu tô aqui para apresentar o trabalho de Geografia com o tema Geografia das Religiões. Bom, eu escolhi falar sobre o cristianismo, sobre esse tema, basicamente porque é um tema que... um título que abrange muita coisa e principalmente ainda se perdura até os dias de hoje. Afinal, por exemplo, o catolicismo, o evangelho ainda são religiões que são ligadas ao cristianismo. A própria palavra cristianismo em si significa pessoa consagrada, pois está interligada à palavra Cristo. Mas essa expressão só surgiu após a morte de Jesus Cristo pelos romanos. Ainda segundo a Bíblia, logo após esse fato, os 12 apóstolos haviam recebido a missão de espalhar os ideais de Jesus, espalhar sua ideia, sua visão para todas as pessoas, não só as ricas, as pobres, todo mundo. Que aos pouquinhos essa visão foi ganhando reconhecimento e seguidores. Logo após um tempo das pregações sobre a ideia de Jesus e sobre a sua importância, a igreja que Jesus havia deixado com Pedro, um de seus discípulos, foi meio que uma sede de reuniões para adoração e pregação da palavra de Cristo. E posteriormente, essa mesma igreja acabou se tornando a sede da Igreja Católica. Apesar de haver esse consenso entre a maioria das religiões que acreditam em Cristo, há ainda algumas controvérsias, mas a maioria delas acreditam que a Bíblia tem duas divisões. Uma delas é conhecida como o Antigo e a outra é conhecida como o Novo Testamento. O Antigo Testamento se trata sobre fatos que ocorreram antes do nascimento de Jesus. E o Novo, como o próprio nome sugere, se trata de fatos a partir do nascimento de Jesus. Algo que perdura na maioria das religiões que acreditam em Cristo é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para reinar sobre a terra. Também acreditam que Deus é a Santíssima Trindade, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E algo também que a maioria das religiões acreditam é que Jesus voltará no dia do juízo final, que seria o julgamento determinando quem iria para o céu ou para o inferno, com base nas suas atitudes na terra. Apesar da grande maioria acreditar fielmente nos fatos que são narrados pelo cristianismo, algumas pessoas duvidaram de certas coisas por achar que seriam exageros, formando assim uma divisão no próprio cristianismo. Duas dessas divisões foi o próprio catolicismo e o próprio protestantismo. Bom, os protestantes foram criados pelo teólogo Martinho Lutero. Ele provocou um dos maiores movimentos de enfrentamento às doutrinas do cristianismo. Sendo assim, ele saiu da religião e criou sua própria igreja, a Igreja Luterana, excluindo algumas práticas, como a confissão obrigatória dos fiéis, castidade dos padres ou outros tipos de líderes, devoção aos santos e reconhecimento de soberania papal. Após essa reforma protestante, muitas igrejas cristãs foram surgindo, como a presbiteriana, a anglicana e a metodista. São ambas igrejas que concordam em partes com o cristianismo, não concordam 100%. Bom, chegando na parte de festas religiosas, muitas práticas, muitas comemorações religiosas que foram originadas pelo cristianismo ainda se perduram até hoje, como por exemplo o próprio Natal, que é comemorado na grande maioria dos países. O Natal nada mais é do que o nascimento de Jesus, segundo o cristianismo, que é celebrado no dia 25 de dezembro.
Também tem a Quaresma, que é um período que antecede um pouco a Páscoa, sendo celebrado por algumas igrejas cristãs, não todas, mas sendo assim, posteriormente eles comemoram a Páscoa, que seria o período que se comemora a ressurreição de Jesus, que teria ocorrido 3 dias após a morte de Cristo, na Sexta-feira Santa. Também tem a comemoração Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa. É um festejo pela vinda do Espírito Santo sobre os cristãos, que é basicamente a comemoração da volta de Jesus sobre os cristãos. Bom, eu meio que tentei dar uma resumida, já que tem muita coisa para falar sobre esse tema, mas eu espero que tenha dado para entender pelo menos o básico sobre o cristianismo. E que apesar de você não concordar, de você discordar, eu acredito que você tem que respeitar, independentemente se você acredita em Cristo, se você acredita em outro Deus, ou se você não acredita em Deus, outro tipo de Deus, se acredita em qualquer outra coisa, tem que haver respeito em qualquer ocasião. E o respeito tem que ser um mínimo, né, de direito que você tem que receber de uma pessoa. Bom, muito obrigado por ver esse vídeo e até mais.